Fala, meu povo! Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez, a gente vai abordar funções que têm leis desse tipo, ou seja, potências onde existe uma base fixa e o expoente é variável. Função onde a variável está no expoente. Essas funções são chamadas de funções exponenciais, tá? Claro que aqui ainda é apenas a lei, porque eu não defini o domínio. Para estar bem definida como função, eu preciso estabelecer o domínio dela, tá? Faremos isso depois. Bom, vamos conhecer o comportamento gráfico desse tipo de função, função exponencial. Começando primeiro com essa f, que dá valores para todo valor de x que eu atribuo, eu vou ter 2 elevado a esses valores. Como assim? Vamos considerar um ponto genérico para enxergar melhor essa ideia. Jogando um valor de a, como fizemos em outras aulas de função do primeiro e do segundo grau, considerando o valor de a, jogando esse valor de a na função. Aqui. Dou Enter. Automaticamente meu GeoGebra, né, nosso ambiente maravilhoso de trabalhar funções e outras coisas mais, ele cria para mim um controle deslizante, tá? Significa que se movimentar, esse ponto A também se movimenta. Vou aumentar o intervalo de variação desse controle deslizante de menos 10 a 10, beleza? E vou mudar a cor desse ponto para deixar exatamente na cor da minha função. Pronto. Aproveitando, eu vou colocar um rastro no ponto. Habilitando o rastro, o que é que significa? Quando eu movimento, eu vou deixar o rastro do ponto A. Para quê, povo? Para poder entender o caminho que ele está fazendo aqui. Para cada valor que eu vou mudando em x, as imagens também mudam, né? Porque eu tenho um f de a, um a e um f de a. Os meus x são os valores de a, tá? E aí geram y's, que são os valores de f de a. Beleza? Tudo isso nessa função. Significa que eu estou fazendo 2 elevado a menos 0,5, por exemplo, o meu a está nessa posição. 2 elevado a menos 0,9. 2 elevado a 1,1. Eu agora estou nessa posição. Ok? O que eu percebo? Quanto mais eu aumento nessa função f os valores de a, ou seja, os valores de x, os resultados da potência fazem o quê? Aumentam. Tá? Futuramente a gente vai aprender a calcular isso no registro algébrico, relembrar de propriedades de potências, inclusive raízes, que geram potências também, só que com expoentes fracionários, e assim vai. Beleza? Mas agora eu quero entender sobre essa função, sobre o comportamento dessa função. Se eu considerar valores muito pequenos, o que está acontecendo? Me parece que o gráfico está tocando o tempo todo no eixo x. Mas será que é verdade? Vamos dar um zoom. Quando eu dou o zoom, eu perdi o rastro, mas eu quero dar o zoom para saber se esse ponto A está em cima do eixo x. Ó, quanto mais zoom eu dou para enxergar mais de perto, eu vejo que o ponto A não está. Andei de novo. Aí parece que ele está chegando, ó, no eixo x. De novo. Mas não está. Se eu der um zoom, ó, ele não está no eixo x. Está muito pertinho, mas não está. Bom, por que isso? Vamos voltar ao nosso zoom, vamos desfazer aqui, né? É só rolar o mouse. E a impressão que eu tenho de perto é que ele está tocando, mas de perto não, de longe. Mas se eu der um zoom para chegar bem de pertinho, ele não vai tocar. Isso é fácil de ver numericamente. Se você está jogando valores de A numa potência de base 2, 2 elevado a qualquer número, em algum momento vai dar zero? Não, meu povo. Por que eu falo em dar zero, em resultar zero, essa potência? Porque para um ponto estar no eixo x, o y tem que valer zero. Então, para que esse resultado aqui se anulasse, eu teria que ter um valor que eu jogasse, e 2 elevado a esse valor daria zero. Mas 2 elevado a nenhum valor vai dar zero. Ok? Então, essa função ela nunca toca o eixo x. Eu vou dizer, inclusive, que esse eixo x para a função, ou seja, a reta x e y igual a zero, que representa o eixo x, essa reta será a assíntota do gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x.
O que é uma assíntota? Uma reta ser assíntota para uma função, para o gráfico de uma função, significa que esse gráfico ele se aproxima muito da reta, mas nunca encosta. Ou melhor, nunca intercepta ela, nunca fura a reta, por assim dizer. Ok? Então, o eixo x é uma assíntota para esse gráfico. Aqui eu observei o comportamento. Vou deixar guardadinho aqui, né? Vou desfazer esse rastro e vou pensar agora na função g. Vou atribuir um ponto genérico também de coordenadas b e g de b. Ok? Beleza. Criei outro controle deslizante. Vou deixar esse b da cor da função, vermelho, e vou habilitar o rastro do b. Faltou aumentar mais o intervalo, né? De menos 10 até 10. Pronto. Quando eu movimento, olha o comportamento. Ixi, está bem parecido com o anterior. Se eu movimentar o anterior para você ver. Na verdade, é simétrico em relação ao eixo y. O que é simétrico? Os pontos que eu considero aqui, em relação a esse eixo, vão possuir a mesma distância para o eixo que esses pontos de cá. Por exemplo, um ponto aqui, vem para cá com uma distância, e essa distância é igual até esse outro ponto. Então, esse ponto é simétrico a esse. Logo, o gráfico é formado de vários pontos simétricos. Logo, eu digo que o gráfico é simétrico ao outro gráfico em relação ao eixo y. Mas por que essa simetria? Não é por acaso. É porque as bases elas são inversas. 2 elevado a x e a outra eu escolhi propositalmente meio elevado a x. Tá? Pense comigo, povo. Se eu jogo aqui a imagem, se eu quero obter a imagem do valor 1, do a igual a 1, nessa função f de x. 2 elevado a 1 dá quanto? 2. Está aqui. E meio elevado a 1. Meio elevado a 1 dá o quê? Meio. Agora, se eu pensar em um número negativo, menos 1, 2 elevado a menos 1. Lá das nossas aulas do ensino fundamental de potenciação, expoente ímpar significa o quê? Eu tenho que inverter a base para poder calcular. Inverto a base, e aí vai ficar positivo o expoente. Então, 2 elevado a menos 1, vamos escrever aqui bonitinho para você relembrar. 2 elevado a menos 1, botando na fórmula LaTeX, só que ó, subiu o expoente, não subiu, vou botar assim para ficar bonitinho. Pronto. Mas no LaTeX eu tenho que botar chaves. Pronto, menos 1. Pronto, lembrei. 2 elevado ao menos 1 é a mesma coisa que na fórmula LaTeX, que meio. E eu vou botar parênteses para essa fração. Mas eu quero um parênteses que pegue ela toda. Parênteses no LaTeX. Vou colocar a fração aqui dentro. Vou apagar, vou colocar ela aqui dentro. Bom que vocês aprendem a usar o LaTeX também. A meio, né? Isso tudo elevado, meu sinalzinho, né? De chapéu. Uai. Isso tudo. Deixa eu botar aqui. Parênteses. Elevar tudo. Esse valor elevado a 1. Ou simplesmente aqui. Pronto. Resolvi. Desculpe a agonia. Isso é a mesma coisa que o que, meu povo? Meio. Meio elevado a 1, meio. Pronto. Então, só para relembrar da educação básica, isso aqui eu botei um único exemplo, vou até aumentar para você enxergar melhor. Quando o expoente é negativo, eu obrigatoriamente tenho que inverter a base. E se a base fosse meio elevado a menos 1? Qual é o inverso de meio? 2 sobre 1, ou seja, 2. Ia resultar em quê? 2. Então, ó, aqui no gráfico eu posso perceber isso. Se o valor for menos 1, vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 1, que dá 2. Recapitulando, essa função aqui
tem um comportamento crescente. Todas as vezes que eu aumento o valor de x, as imagens aumentam. Já essa outra função, ela tem um comportamento que decrescente. Todas as vezes que eu que eu aumento o valor de x, as imagens fazem o quê? Diminuem. Ó, o meu x aqui estava entre menos 2 e menos 1. A imagem estava aqui em cima. Já quando eu aumento para perto de zero, claro, esse valor é maior do que esse, a imagem começou a diminuir. Eu aumento mais ainda o valor de x para quase 2, a imagem está menor ainda. Essa imagem tende a ser o quê? Zero. Ela não vai tocar. Por quê? Pela mesma razão do de cá. Eu não consigo anular uma potência onde a base não é nula. Vamos falar de base nula depois. Ok? Só que nesses casos vai ficar meio elevado a 1, meio elevado a 2, meio elevado a 3, cada vez menor, porque meio elevado a 1 é meio elevado a 2 é 1/4, meio elevado a 3 é 1/8. É como se estou pegando 1 e dividindo por 4, 0,25. Estou pegando 1 e dividindo por 8, 0,125, e aí vai. Cada vez mais eu diminuo, me aproximando, tendendo a ser zero. Essa palavra vocês vão usar muito, limite. Bom, agora que já vimos o comportamento, entendemos essa ideia do porquê essa cresce, porquê essa daqui decresce, na verdade não entendemos o porquê ainda, vamos falar depois. Porque aqui é só um exemplo, mas já resumindo, se eu tiver uma base, já adiantando alguma coisa, se eu tiver uma base numa função exponencial, tá? Que seja maior do que 1, o resultado sempre gerará um gráfico de função crescente. Ok? Se eu tiver uma base entre 0 e 1, sempre terei como resultado uma função decrescente, porque quanto mais eu aumento os valores, tá? As imagens diminuem. Celso, não pode ter base negativa, não? Não pode, gente. Não vai estar definindo função se a base for negativa. Vamos ver isso também quando a gente generalizar. Ok? Habilito o gráfico. Ó, o gráfico passa por todos esses pontos. Habilito o gráfico de G. Também passa por todos esses pontos. Quanto ao domínio para essas funções, para torná-las funções, para defini-las como funções, eu posso jogar quantos valores de x aqui nessa expressão e nessa expressão, meu povo? Todos. Qualquer número que eu jogue aqui, eu sempre vou obter uma resposta. Claro que essa resposta nunca, com essas bases, nunca será um valor nulo e o melhor, nunca será negativa. Ok? 2 elevado a qualquer número, como a base é positiva, só pode gerar valores positivos, tanto aqui quanto na de cá. Ok? Então eu vou dizer que para as duas funções, né, o domínio de f é a mesma coisa que o domínio da g, e nesse caso eu posso afirmar que equivale ao conjunto dos números reais. Tá? Os meus dois exemplos aí, aumentar o texto, pronto. Conjunto dos números reais. E qual é a imagem dessas funções? São os valores de y, são os valores que são gerados quando eu jogo x. Qual é a imagem dessa função? As duas não vai dar zero, porém chega muito próximo de zero. Então eu posso dizer que a imagem dessa função, vou inserir um texto, imagem da função f, que nesse exemplo aí, nesses dois exemplos, vão coincidir, ela vai coincidir com a imagem da função g, e esse resultado será um resultado contendo todos os números próximos de zero e crescendo muito. Esse crescendo muito, apenas com números positivos, indica que eu vou ter um intervalo, e aí eu vou colocar colchetes, tá? Vou colocar manual mesmo, aberto em zero, até aonde um mais... Cadê o meu infinito? Aqui o meu infinito, tá? O infinito também
aberto. Isso daqui simplesmente poderia também ser escrito como R, tá? O R, o conjunto real, que não está selecionando, pronto, selecionou, elevado ao que? A asterisco. Quando eu escrevo R elevado a asterisco, ou seja, R asterisco, eu estou dizendo que eu posso todos os números reais menos o zero. Porém, falta alguma coisa. Porque não é só o asterisco que eu tenho que colocar. Porque aqui eu só tenho números positivos. Então, eu vou ter que colocar underline mais. Então, significa que eu tenho um conjunto com asterisco e com maisinho aqui para representar. Na notação de conjuntos, isso significa o quê? Todos os números reais positivos e diferentes de zero. Ok? Então, esse aqui, e eu posso dizer que é um só, porque nesse caso as duas funções contemplaram. Essa eu também vou botar negrito. Esse aqui é o conjunto imagem, tanto para a função f quanto para a função g. A gente pode observar graficamente aqui, tudo bonitinho. Ok? Beleza, eu vou parar por aqui. Eu sei que a gente conversou, voltou, mas é que eu quero bater bastante essa ideia inicial de função exponencial, para que eu possa ter uma compreensão melhor nos outros momentos. Ok? Já já, numa próxima aula, a gente volta com função exponencial de novo. Valeu, galera. Abração.